Você não sabe Libras? Você entendeu o que a tia Rochelle falou? Olha só, as pessoas surdas se comunicam através da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Isso mesmo. Existem pessoas também que não conseguem se comunicar com as mãos, com o corpo e com as expressões faciais, como os surdos. Essas pessoas que não usam a Libras, não usam sinais, elas se comunicam através de imagens, através de um sistema de imagens, um sistema de gravuras. Porém, a maioria das pessoas utiliza a fala. Isso, a maioria das pessoas se comunica através da fala. Mas você já parou para pensar como é que Deus se comunica? Como é que Deus fala? Você sabe? Nessa aula nós vamos aprender justamente sobre isso, o lugar onde Deus fala conosco, comigo e com você. Para começar, vamos procurar o nosso memorizando de hoje. Vamos lá? Nós vamos começar procurando na cidade do Velho Testamento. Isso mesmo, cidade do Velho Testamento, no bairro de 1 Samuel, na rua 3, no número 10. Isso mesmo. Só que essa casinha é um pouco grande. Então ela está dividida em 10A e 10B. Mas nós vamos ficar com a parte B. Isso mesmo, com a partezinha final. Então, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, na rua 3, número 10B. Procure aí na sua Bíblia ou localize na sua revista. Hoje é a lição de número 6. O lugar onde Deus fala. Que lugar é esse? Vamos descobrir. Mas primeiro vamos para o nosso memorizando. Você já encontrou? Então acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Olha lá, a Bíblia da tia Rochelle está aqui. Vamos ler. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Quer dizer, o final do versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Fala, pois o teu servo está escutando. Fala, pois o teu servo está escutando. Quem era que ia falar? Deus. E quem era o servo aqui? Samuel. Samuel estava pedindo para Deus falar, porque ele, Samuel, estava escutando. Então, 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, parte B. Fala, pois o teu servo está escutando. Vamos repetir mais uma vez. Fala, porque o teu servo está escutando. Isso mesmo. Fala, porque o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, parte B. Esse é o nosso memorizando de hoje. E como nós já falamos, a lição de hoje vai nos falar de um lugar muito especial, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, onde Deus fala conosco. E que lugar é esse? Vamos para a nossa lição? Na aula passada, nós aprendemos que a casa de Deus é um lugar de serviço, é o lugar onde servimos a Deus. Nós aprendemos que é na casa de Deus também onde nós aprendemos a palavra, onde nós oramos, onde nós adoramos. E hoje nós vamos aprender que a casa de Deus é o lugar onde Deus fala conosco. Mas por que a casa de Deus é o lugar onde Deus fala conosco? Porque é na casa de Deus onde nós aprendemos sobre a sua palavra. Na casa de Deus, na escola dominical, no culto, é onde nós aprendemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando conosco, comigo e com você.
No começo de todas as coisas, quando Deus criou o mundo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus conversava com o primeiro homem sempre, todos os dias. Deus vinha até o jardim para conversar com o homem que ele fez à sua imagem e semelhança. Mas sabem, a desobediência fez com que aquele homem se afastasse de Deus, se afastasse da luz, e aquele homem passou a viver em escuridão por causa do pecado. Porque Deus é luz e nele não há trevas alguma, mas o homem desobedeceu a Deus e se afastou de Deus, passando a viver em completa escuridão. E agora, como era que o homem ia falar com Deus? E como era que o homem ia ouvir a voz de Deus? Então, Deus, para falar com o homem, usava os seus profetas. Olha só, Deus usava os seus profetas, que eram homens escolhidos por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que esses homens falassem ao povo a mensagem de Deus. Mas olha só, por mais que estes homens fossem cheios do Espírito de Deus e levassem a mensagem para o povo, eles nunca poderiam suprir o abismo que havia entre o homem e Deus. Isso mesmo, o pecado criou um grande abismo, uma separação entre Deus e o homem. Então, foi necessário que Deus enviasse o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós. Sabe por quê? Porque Deus é luz e Deus é santo. E como Deus é santo, ele precisava castigar o nosso pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós na cruz. E sabe o que o sangue de Jesus faz? O sangue de Jesus, ele nos purifica. Ele tira o pecado de nós. Isso mesmo. Olha só, aqui o sangue de Jesus passa sobre nós, nos deixando limpinhos do nosso pecado. Mas e o abismo entre Deus e os homens? Olha só, Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Isso mesmo, Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Assim, através de Jesus, através da cruz, olha só, o abismo não existe mais. Jesus se colocou ali como uma ponte entre nós e Deus. E Jesus é Deus falando conosco. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, Deus estava dizendo para nós o quanto ele nos ama e o quanto ele deseja que nós estejamos para sempre junto com ele. Isso mesmo, Jesus, ele é a ponte que nos liga até Deus, o Pai amado. E quando Jesus esteve aqui, Jesus representava Deus falando, Jesus era o próprio Deus falando conosco. Nós vimos que até Jesus vir, Deus falava através dos profetas. João Batista foi o último profeta. Isso mesmo, João Batista foi o último profeta, o último dos homens usados por Deus para entregar a sua mensagem ao seu povo antes de Jesus vir ao mundo. Jesus foi o próprio Deus falando. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Depois que Jesus foi para o céu, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo da promessa, o Espírito da verdade. E hoje Deus fala conosco
principalmente através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo é quem nos ensina a palavra de Deus. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos ao templo para aprender a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Isso mesmo. E nós temos que fazer como fez Samuel, dizer para o Senhor: fala que o teu servo está escutando. E nós devemos ir ao templo para aprender, para escutar a palavra do Senhor, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Assim como nós nos comunicamos de várias formas, como vocês viram, as pessoas surdas se comunicam através de sinal, através da Libras. As pessoas que têm outros tipos de deficiência se comunicam através de imagens. Nós nos comunicamos através da fala. Deus se comunica através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Por isso, nós não podemos deixar de buscar a palavra de Deus, de ler, de estudar a palavra de Deus. Amém? E no nosso Você Sabia de hoje, olha só quem está conosco, o bíblico. Isso mesmo. Então, vamos lá para a nossa sessão Você Sabia? Então, vamos lá. Você sabia que para o povo ouvir a voz de Deus, Deus usava homens escolhidos por ele para falar a sua mensagem, mensagem de edificação, mensagem de advertência. Então, para o povo ouvir a voz de Deus, era necessário que o povo ouvisse o profeta. Isso mesmo, o povo ouvia a voz de Deus através dos profetas. Você sabia que Jesus também foi tido como um profeta, mas Jesus era o próprio Deus falando conosco. Isso mesmo, Jesus era o próprio Deus falando conosco. Depois que Jesus morreu, será que Deus parou de falar? Você sabia que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Isso mesmo, crianças. Jesus ressuscitou. E olha só o que tem escrito na palavra de Deus: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Está em João, capítulo 14, dos versículos 23 ao 29. Jesus fala sobre o Espírito Santo. Isso mesmo, Jesus foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo, que está aqui, ó, simbolizado por essa pomba, para que o Espírito Santo pudesse nos ensinar todas as palavras de Deus. É isso mesmo. Depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que a Bíblia também chama de Espírito da Verdade, nesse mesmo capítulo de João, no capítulo 14, diz que o Espírito da Verdade ficaria conosco e habitaria em nós. E o Espírito da Verdade nos ensinaria a palavra de Deus. Então, olha só. Jesus era Deus falando conosco e você sabia que Jesus foi, mas mandou o Espírito Santo? Você sabia que a Bíblia é a palavra de Deus para nós? Nós já aprendemos isso em outra lição. Vocês lembram qual foi a lição? Se você lembra, escreve no comentário do vídeo. Então, você sabia que a Bíblia é a palavra de Deus? O Espírito Santo, ele nos revela a vontade de Deus, mas o Espírito Santo nos revela em conformidade com a Bíblia. Ou seja, o que o Espírito Santo revela tem que estar, ó, aqui na Bíblia. Deus usa várias formas para falar conosco, mas a principal delas e a mais certa é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo nos revela a palavra de Deus. Você sabia? Você sabia que a casa de Deus
é o lugar onde Deus fala conosco, por que que a casa de Deus é o lugar onde Deus fala conosco? Porque é na casa de Deus onde nós aprendemos a sua palavra. Nós já estudamos isso em uma lição passada. A casa de Deus é o lugar onde aprendemos a sua palavra, na escola dominical, no culto. Então, por isso que a casa de Deus é o principal lugar onde Deus fala conosco, porque lá é o principal lugar onde aprendemos a sua palavra. Você sabia? Então, nós aprendemos que podemos falar com Deus também através da oração, não é verdade? Deus fala conosco através da sua palavra e da revelação do seu Espírito Santo, e nós falamos com Deus através da oração. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Queremos te pedir, ó Espírito da verdade, habita em nós e nos ensina tudo que o Senhor deseja que nós estejamos fazendo para a glória do teu nome. Senhor Deus, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas queremos te pedir, ó Pai amado, que nós possamos logo estar na tua casa, nos congregando, participando da escola dominical e ouvindo mais e mais a tua palavra. Nos ensina também a ser obedientes. Nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu espero que você tenha gostado dessa lição e espero você na nossa próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos aprender sobre serviço. Tia Rochelle, mas a aula passada falou sobre serviço. Sim, nós falamos sobre servir a Deus e servir ao próximo, ajudando, doando. Mas na próxima lição nós vamos aprender como exercer esse serviço através dos nossos dons e talentos. Você quer aprender? Então não perca a aula de número 7, próximo domingo. Eu espero você. Um beijo e a paz do Senhor Jesus. Vamos treinar um pouquinho o sinal de a paz do Senhor? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, crianças.